Paz seja convosco, influentes. Paz seja convosco, influentes. Como vocês estão? Tudo bem? Vocês estão bom? Estão bom? Vocês estão bom? Antes de mais nada, já curte, compartilha esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas. Se inscreve no nosso canal, deixa o joinha e um comentário também, né? Deixa um comentário, deixa que você tá aí assistindo a gente, compartilhando. E com bastante alegria hoje pra gente, estamos recebendo aqui pastor Ederson Manzini, dono da Imobiliária Manzini. Nós já trouxemos até um calendário aqui hoje. Patrocínio oficial do podcast aí. Seja bem-vindo, pastor Ederson. Eu que agradeço, pessoal, influentes, né, Rick, Vinícius, agradeço pelo convite. Eu sei que essa cadeira aqui já foi, né, usada por pessoas importantes. Aí é uma honra estar aqui com vocês. É isso aí. Solta então... a vinheta! Bom, isso aí, então vamos fazer a palavra que o Henrique gosta, um panorama da vida do pastor Ederson, contar um pouco da vida profissional, a vida familiar aí também, contar um pouquinho da nossa máquina aí, que é o Theo, um pouquinho do Noah, da esposa Sabrina, um pouco da igreja aí, da sua vida. Então, vamos começar essa conversa aí. Pastor? Pode perguntar, meu irmão, fica à vontade. Pastor, então vamos lá. Da época que o senhor tinha cabelo? Não, brincadeira. Por isso que ninguém vem depois, tá vendo? Pastor, fala pra gente assim, ó. A gente sabe que o senhor já foi líder de jovens, já hoje pastor. Quando o senhor se converteu? Quando o senhor veio para a igreja? Tem tempo? À vontade. Bom, realmente, sobre a liderança de jovens, isso foi, creio que lá em 2002, se não me falha a memória, não lembro a data exata. Então, eu assumi realmente logo após a pastora Dai, a liderança de jovens, uma baita de uma responsabilidade, porque ela fez um trabalho por anos, ela fez um excelente trabalho. Eu era até o vice-presidente, né, nesse cargo, né, vice-presidente, e depois até que um dia, né, passou a presidência para mim, né? Então, foi uma responsabilidade, um número muito grande de jovens na época, né? Só que eu fiquei por 2 anos apenas como presidente. Com o pastor Pedro, né, à frente da igreja, eu recebi o convite para ser o pastor auxiliar dele, e aquilo estava tendo muito cruzamento de funções e tudo mais, estava sobrecarregando até. Então, eu fui sincero com o pastor na época e falei, olha, eu não quero fazer mal feito, né? Eu sei que exige bastante, né, a questão do cuidado com jovens, né? Exige bastante tempo e dedicação, então não quero fazer mal feito, então, olha, prefiro passar para alguém, para um sucessor aí, para que eu possa continuar, né, como pastor auxiliar, né, que também tomava bastante tempo, né? O pastor Pedro era bem dedicado e cobrava isso também, essa dedicação, esse empenho, né, de tempo e tudo mais, né? E na época já até ele era superintendente regional, então eu prestava serviços não para a igreja local só, mas também como superintendente, né? Então auxiliava ele também na superintendência, né? Fazendo planilhas, né? Ele gostava muito nas reuniões de fazer toda a mensagem já no papel, né? Os relatórios, tudo mais. Então eu fazia bastante esse trabalho para ele. Então daí eu passei na época, eu acho que foi até pro Alex Braga, tal, que eu passei até essa liderança na época. Bom, que legal. Saber dessas histórias aí, tem bagagem, vamos dizer assim. Tem um pouquinho de bagagem, tem um pouquinho de tempo aí. 2002 eu tava nascendo. Já são aí praticamente 21 para 22 anos já, né? Tava já como líder de jovens. Agora, pastor, a gente quer saber um pouquinho da sua conversão. Como é que chegou na igreja? Como é que o senhor foi convertido? Se batizou nas águas? Conta pra gente um pouquinho aí. Bom, aí foi 5 anos antes, foi em 95. Foi em junho de 95 que eu vim para a igreja. Foi um convite de um membro da catedral, estudava comigo, e ele me convidou
né, para conhecer, né, a mocidade, era esse o convite, né? Então eu iniciei no grupo de jovens, né, pela primeira vez na igreja. Então ele me convidou na escola, eu já tinha um ensinamento cristão, meus pais foram batizados, então eu tive um ensinamento cristão, mas meus pais estavam afastados da igreja que eles congregavam, mas aquela palavra, né, que é plantada, né, e não volta vazia, né? Então aquilo lá estava no meu coração. E quando ele faz esse convite, o primeiro sábado que ele me convidou, eu dei os canos nele. Chegou na sexta-feira, os amigos, né, das baladas lá, falaram, não, hoje tem alguma coisa especial. Eu dei os canos nele e fui para a balada. E depois aconteceram coisas absurdas, né, de novo, naquela vida mundana ali, né, briga, vi muita coisa. E quando a cabeça encosta no travesseiro foi quando eu falei, poxa vida, né? Eu não fui convite da igreja, olha só, né? Se era aquela questão de briga de turma, era uma coisa doida. E nós escapamos esse dia aí, foi uma confusão que aconteceu, e nós escapamos disso. Tivemos que sair escoltada pela polícia. Foi bravo o negócio, foi feio o negócio. Saímos escoltados, tal, porque um dos colegas lá se desentendeu. E aí aquela coisa, eram as turminhas, né, de bairro, né? Hoje nem sei se tem mais isso. Né? Então, hoje a turminha é de celular. Os grupos de celular, antes não. Então tinha os grupos de bairro, então acontecia, né, uma treta ali com algum. E eu lembro que nesse dia aconteceu essa treta com um amigo, né, do nosso bairro lá. E o pessoal falou, não, queremos pegar o cara, né? Queremos pegar ele. E só sei que nós viramos uma esquina, uma turma correndo atrás da gente, viramos uma esquina e entramos numa casa de uma pessoa conhecida. Nisso, muitas pessoas chegaram de outras ruas de bicicleta, tal, entraram aqui e começaram a subir em cima da casa ali. E o rapazinho, que conheço ele até hoje, a gente se encontra, a gente recorda desse fato, né? E o pessoal subiu lá na casa, lá para querer pegar a gente. Na verdade, não era a gente, era aquela pessoa. Mas eu falei, não, mas ele não está aqui, ele não veio, né? Ele fugiu daquela situação, nem apareceu lá. Mas não, mas sai aqui que a gente quer ver se realmente ele não está, né? Quem que é doido? Isso aí. Quem que é doido? O cara não está, mas tipo, vai vocês mesmo, né? Só sei que aquilo lá, né? Naquele calor, tá, beleza, né? Só que a hora que a cabeça encosta no travesseiro, né? Como eu falei, aí vem, né, aquele convite, né, que o rapaz tinha feito. Opa, falou, poxa vida, era para ter ido na igreja, olha só, né? Não era para ter passado nada. Não era para ter passado por isso, era para ter ido na igreja e tal, né? E eu falei, não, coloquei um propósito, falei, não, no próximo sábado eu vou. E novamente ele fez o convite e naquele sábado lá, né, do seguinte, eu fui para a igreja. Foi engraçado também, porque isso eu sempre lembro, né, e comento. Na época, né, tinha a turminha, ela tinha 2 Fuscas. E a turma era 20. O que acontecia? Colocava o que cabia dentro do Fusca, né? Então, o que cabia ali, colocava dentro do Fusca. E só que completava o número ali, quantas e quantas vezes eu estava pronto, de repente, cadê a turma? Não, lotou, vazaram, né? Foram embora, voltava triste para minha casa, né? Tirar a roupa, tal, tipo assim, me abandonaram, me deixaram. E nesse dia, o que aconteceu? Olha só como que é, né? O horário do culto que ele tinha programado comigo já estava passando, estava chegando ali, e nada desse rapaz, né? Nada desse rapaz chegar, nada dele chegar. Eu falei, quer saber? O cara é igual. Você vê, me abandonou também. Me abandonou, olha a hora que não sei o quê, eu lá preocupado, pronto. Daqui a pouco chega esse rapaz, né? Chega esse rapaz é o Lupércio, né? Eu vou falar até o nome, né? Vocês conhecem, é o Lupércio, sou muito grato pela vida dele. E chega o Lupércio na minha casa, suado. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, vamos lá, estamos atrasados, vamos lá. Eu falei, mas como a gente vai agora? Como você veio? Não, vim a pé. Onde você estava? Eu estava na igreja já, tinha plantão de oração. Eu estava no plantão de oração, terminou, vim aqui te buscar. Olha, ele saiu, né? Vamos falar aqui na Vila Ivan, ele foi até onde eu morar perto, lá do campo do 15, o estado do 15, lá a pé, para me buscar. Aquilo já falei, pepa, é diferente.
É diferente, o cara se preocupou comigo. No primeiro culto, cheguei atrasado. Acho que já é uma questão. Cheguei atrasado, é histórico isso, né? É histórico. É desde antes. Então. Então, já no primeiro culto, eu cheguei atrasado na igreja. Eu lembro que, olha, por incrível que pareça, o banco ficava aqui onde nós estamos. Olha. O banco ficava aqui. Era o último banco, né? Desse lado aqui tinha os bancos. E eu sentei no último banco, aquela coisa, timidez, né? Quem que é esse povo diferente aí? Tinha bastante, né? Jovens, bastante, era o sábado, né? E eu sentei no último banco e tal, atrasado, já chegamos atrasado no culto, mas foi ali. Foi, se não me falha a memória, foi dia 10 de junho ou julho de 95. Aquele dia, eu já me decidi que era isso que eu queria para minha vida. Aquele dia. Tá? Então, eu já vim no culto do sábado, eu já vim no culto no domingo. Aí até o Johnny, o Lupércio, né, como vocês conhecem também, falou, depois o pessoal vai sair comer lanche. Né? Depois que terminar o culto aqui, leva um dinheirinho que a gente vai sair comer lanche. Falei, beleza, vai sair uns 2, 3 lá comer lanche, né? Normal, né? De repente, ainda tinha os trailers ali perto do museu, né? Ali ficavam os trailers. Ali, de repente, tinha 40, né? Jovens. Chegava ali, o dono do trailer ficava feliz da vida, né? Que era o João, lembra até o trailer do João, né? E lotava, e era aquela, né, juntando mesas, aquilo lá. De repente eu vejo o pessoal, né, se divertindo. Odair, guitarrista, né, sempre sarrista. Depois a gente foi aprender que tinha que comer antes dele. Depois não era possível porque tanto risada que se ia dar. Mas eu vi o pessoal dando risada, se divertindo, alegre. Eu pensava, poxa, né, não tem bebida, né, não tem, né, palavrão, não tem briga, e o pessoal está feliz. E aquilo, né, trabalhando dentro de mim, né, o Espírito Santo, né, depois eu fui saber, né, o Espírito Santo trabalhando em mim e falou, olha só, é isso que eu tenho para você. Então foi aquele dia, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Então aquele dia eu já decidi, eu falei, não, é isso aqui. No domingo eu já estava no culto, eu estudava à noite. Aí eu falei, não, também quero no culto de semana, às vezes faltava da escola para aproveitar o culto, tinha culto de quarta-feira, de oração, eu queria estar dentro. Então foi ali. A história é longa. Depois, já em 95, desse mesmo ano, em novembro, então eu cheguei em junho na igreja, em novembro eu já me batizei. Então, o primeiro batismo, que marcou o batismo, eu já estava dentro, né, já daquele batismo. A Santa Ceia, né, já um fato também que aconteceu, que aí o pessoal falou para mim, olha, vai ter Santa Ceia domingo seguinte. Eu vim no domingo, depois no outro ia ter Santa Ceia. E falaram para mim, olha, aconselha-se você que não é batizado ainda, se é novo, a não tomar a Santa Ceia, né? Porque é uma questão, né, de saber primeiro aquilo que você está fazendo e tal. Falei, poxa, não posso e tal, então não vou. E eu faltei nesse domingo da Santa Ceia. Não podia tomar ceia. Não podia tomar ceia, não posso, não vou. E eu não tomei a Santa Ceia, na verdade eu não vim, né, na igreja nesse domingo, né? Mas eu fiquei chateado por essa situação. Falei, não, já sei que eu quero. Mas depois continuei, e na outra ceia, sem ser batizado, eu falei, não, né? Aí sempre, né, pastor Pedro ensinava, né, a palavra lá, Coríntios, não, examine-se o homem a si mesmo, tal. Eu falei, não, tá examinado, é isso que eu quero para minha vida. Tá decidido já, é isso que eu quero. E a partir dali comecei a tomar a Santa Ceia, participar da Santa Ceia. Mas nada foi, né, tão bom depois de batizado, né, mesmo. Em 95, tomar assim, não, agora sou batizado, eu tô completo, né? Cumpri os protocolos, vamos dizer assim, né? Então foi isso daí, foi em 95. Faz as contas aí, já um tempinho. Tem piquinho, assim, Achei né? legal que nem você falou do primeiro culto, tudo. O que mais marcou foi a recepção da turma, foi o cuidado que o Lupercio teve de buscar, mostrar essa dedicação, esse amor, porque é uma coisa que a gente não acha em qualquer lugar. A gente até acha os amigos lá que você tem uma amizade ou outra, mas uma amizade assim, poxa, você conhecia ele quanto tempo? Quantas vezes tinha saído? E o cara fazer isso de ir lá buscar, tava na igreja, foi lá na sua casa, correndo na pé, buscar, falou, não, vamos, né, vai, vamos sair depois e tá todo mundo junto. Às vezes a gente fica batendo cabeça com elaborar tanto um culto, e a gente esquece desse momento, né?
de fazer essa comunhão, de fazer essa inclusão da pessoa. Às vezes a gente pensa, cheguei na igreja, tá lá dentro, fiz o convite, foi lá, participou do culto, sentou, assistiu, obrigado, tchau. A gente não pensa em levar e ter esse momento mais íntimo. Eu acho que isso é um ponto importante. Lógico, toda a mensagem, a preparação do culto é importante, mas eu acho que esse momento de a gente ter de buscar, de mostrar essa dedicação, de mostrar esse amor é o mais importante que marca a nossa vida. A mensagem ela vem marcar a nossa vida depois que a gente começa a ter um entendimento, porque até então a gente não tem o Espírito Santo e fala assim, não, eu entendo, compreendi essa mensagem. Então, o que marca na nossa vida são as pessoas. E você acredita que foi isso que marcou na sua vida? Não, foi, sem dúvida. Sem dúvida foi isso que quando eu tenho oportunidade, eu sempre falo, né? Que não foi a palavra de Deus ali, né? Que eu falei, embora ela estava dentro já do meu coração, trabalhando já desde tempo, mas não foi. De fato, foi essa questão humana mesmo, né? De ter pessoas ali para me recepcionar. Eu lembro, né? Que eu falei, nesse lugar aqui até é legal relembrar. A primeira pessoa da igreja, né? Foi a Sheila, né? Não sei se ela é do Cantinho da Moda, ela ainda já fazendo um merchan aqui lá. A Sheila, né? Foi a primeira pessoa da igreja que veio, né? Tipo assim, me cumprimentar, e ela toda alegre, né? Eu lembro dela perfeitamente, né? Jeito extrovertido, tal, e veio abraçar, não, seja bem-vindo, tal, né? Depois eu lembro da Cris também, irmã do Lupercio, que já conhecia, mas também pessoas que me ajudaram bastante. Então, a minha conversão, de fato, não foi a palavra de Deus ali de cara, não. Foi a recepção humana. Pessoas cheias de Deus que me recepcionaram. Né? Exatamente. Então, isso daí que me impactou demais. Tanto que é ali que eu decidi, né? Não foi talvez nem no culto. Foi ali comendo lanche. Né? Então, foi na vida ali, né? Vamos dizer assim, né? Tudo suado. Ele falou, não, vamos. Também, então. Pois é. Mas disseram que ser crente é triste? Eu duro que não? Se a gente é triste... Eu duro que não? Chama a gente de louco. Então, o duro que não, porque eu falei, quando você sai, né? Eu falei, eu tinha apenas 16 anos, né? Eu tava, vamos falar assim, soltando as asinhas, né? De ficar fora de casa, de sair com os amigos à noite, né? Então eu tava aquela coisa, brigando com meus pais ainda, que tipo assim, meus amigos estão saindo, aquela coisa, né? Por que eles podem, né? Então, e eu não posso. Porque eu não posso. Todo mundo. Todo mundo pode, eu não posso. Então eu estava começando aquilo lá, né? Aquela fase ali, não, eu quero sair, porque eles estão indo também, eu quero sair. Tanto que a gente saía, né? Tipo, 8, 9 horas da noite, chegava o sol nascendo. Trazia o pão. Trazia o pão. Ó, Theo, já usa de exemplo. Não é exemplo, filho. Mas foi desse jeito. Então, ali que eu estava começando, eu falei, então, se for ver em tão pouco tempo, eu vi muitas coisas. Muitas coisas mesmo que... Só que aquilo, tipo assim, é o normal. Sim. Eu tô no mundo, é o normal, é isso aqui. Então, era a bebida. Então, para ter a alegria, tinha que ter a bebida. Embora eu tinha até uma turminha legal, que não era um ou outro só que era mais para bebida. A alegria nossa era entrar no bar e pedir guaraná com paçoquinha. Era alegria. Então, era bom até isso, né? Que era uma turminha boa até que eu tinha. Só que tem as outras turmas. E aquilo lá já tinha droga envolvida. A situação era tão frágil e aquela sensação, tipo assim... Você estava exposto a muitas situações, né? Sim. Ali. Mas, tipo, se eles fizerem, eu vou junto. Porque é o padrão, sabe? Eu tenho que seguir o padrão. Graças a Deus que Deus me tirou antes disso. Mas se aqueles amigos mais próximos talvez tivessem decidido também e falar, não, olha, Ederson, vamos lá, vamos experimentar também. Porque o convite era direto. Então tinha aquela turminha, opa, vamos ali, para um mocozinho lá, você já, opa, tem coisa errada. Só que eu lembrava sempre do ensinamento dos meus pais, isso é errado. Não toma nada de alguém, desde a escola, né? Filho, toma cuidado com isso e tal. Então eu tinha aquele medo, era bem isso, né? Era medo que eu tinha, mas, né, um convite, o primeiro, o segundo, o terceiro, pode ser que, se aqueles mais próximos aceitassem, pela confiança que eu tinha neles, eu tenho entrado nessa também. E a aceitação do grupo, né? Aceitação do grupo. Então, eu tinha entrado nessa
nessa toada com eles também. Então esse que era o medo, né? Mas Deus me livrou antes disso, né? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Hoje a gente vê assim no nosso grupo hoje os jovens hoje você tem o seu filho quase na idade de quando você se converteu, né? Então tá com 16, tá com 16. 15. Com 15. 15. Você se converteu com 16. Então tá quase naquela idade ali. Você vê hoje, assim, nossa, eu passei por essa fase e como que é hoje liderar o seu filho nos jovens? Porque depois de tantos anos, agora o senhor é líder novamente de jovens. Isso. Tá com essa nova missão. Pois é, foi uma missão que a pastora Mara me passou aí e abraçamos, né, essa missão. Então vamos pensar, passaram-se aí já seus 20, né, 20 foi lá em 2000 e pouco, seus 22 anos praticamente. É outra geração, totalmente diferente, totalmente diferente. Então, né, poucos meses agora que estou à frente, né? Eu não falo, né, como presidente, mas eu gosto de usar o termo, né, sou pastor de jovens, né? Então estou à frente novamente, mas aprendendo, reaprendendo. Então, às vezes vem alguma coisa na minha mente, tipo assim, vamos fazer aquilo que eu, né, fiz lá atrás. Eu falei, não vai dar certo. Deixa eu já filtro. Só cortar uma pergunta. Era mais difícil antes ou agora? Agora. Agora é mais difícil. Você acha que É unânime essa resposta, né? a era... Você também pensa assim? Você acha que a geração na internet, essas coisas têm atrapalhado? Olha, o que mais me choca é a questão comprometimento. Porque antes, pelo que eu passei por esse tempo, eu falei, não só como líder, né, mas sendo liderado pela pastora Dai, né, por outros ali, né, era legal que não ficava só na pastora Dai, tinha os líderes de grupo, né, então era uma quantidade, nós tínhamos 150 jovens. Até a arrecadação de cesta básica, gincana. Tudo. Então, isso era muito legal. As gincanas eram muito famosas. Muito. O que eu escutei dessas gincanas... Então, tinha os líderes de grupo, então se dividia, né? Talvez hoje, né? Falar uma célula, então... Só que era uma grande célula, né? Então, dividia-se em 4 equipes, quando não, dividia até mais. Então, dividia-se o peso, vamos chamar assim, dessa responsabilidade do cuidado, tal, com os jovens. Mas o comprometimento, o pessoal era mais comprometido, entendeu? Então tinha esse compromisso aí, tal, que hoje às vezes me choca, essa questão do comprometimento. Então eu acho que o que mais me pegou foi essa questão do comprometimento. Bom, sua vez, irmão. Pode... Não, eu perguntei, você cortou minha pergunta. Do Theo. Eu tinha que fazer um complemento na sua pergunta. Não, do Theo. De fato, né? O Theo está hoje com 15 anos, né? Então, comecei com 16. Então, fala, toda essa aí é claro que eu falo pro Theo hoje, né? Tipo, ainda bem que ele não passou por que eu passei, né? O Theo nasceu na igreja, como eu também nasci na igreja, mas, graças a Deus, né? Estamos contínuo e ficaremos, né? Contínuo, no nome de Jesus, né? Ficaremos contínuo. Esse intervalo, né, que meus pais tiveram, né, tipo assim, foi logo que nasceu minha irmã mais nova, né, a Daisy, que eles se distanciaram da igreja que eles frequentavam. Então eu ia como criança, eu ia porque era obrigado, na verdade, né? Então eu estava lá, eu lembro até hoje, né, da cena, eu brincando com o relógio de dar corda do meu pai no culto. Né? Então, chegava no culto, ele, né, não tinha celular na época, né, não tinha nada, tal. Eu pegava o celular, o relógio dele, daquele que dá corda, né, chacoalhando, né, aquele Oriente e tal, antigo lá. Nossa, isso é velho. Mas é dos bons, né? E ficava chacoalhando, era minha graça, lá ficar mexendo no relógio. Então, para mim, eu só ficava, né, vendo o relógio ali e tal, meio que obrigado por estar ali, né? Não era uma decisão minha. Hoje eu já ensino o Theo, filho, você está aqui, você está aprendendo, tal, mas é uma decisão sua. Tanto que em muitas situações ele está aí, né, para não me deixar mentir, que muitas situações eu falo para ele, filho, eu acho que você deve fazer isso, mas fica a sua decisão. Né? É claro que realmente, como pai... A gente tem que ser muito grato a Deus, eu também, por ter nascido dentro da igreja. Eu acho que
fez total diferença, né? Os ensinamentos, desde pequeno, escola bíblica, a questão dos cultos. Realmente a gente pode dizer que a gente teve uma oportunidade de ouro, vamos dizer, crescer dentro da igreja, desde pequeno acompanhando, desde o Theo mesmo, eu desde pequeno correndo nos corredores, correndo nos retiros, Tem fotos. nos eventos. Tem relatos. Posso dizer que eu conheço. Hoje você já não corre, né? Se tropeçar ali, você rola. Você voa. Mas pro Theo, muitas vezes eu falo para ele, tipo, olha, você tem a opção de escolha também. Então eu não posso engessar, né? E isso eu acho que é o correto, né? Como pai, né? Que você tem que falar, não, o correto é isso daqui, mas não como obrigação, né? Porque eu falei, eu ia com meus pais, obrigado. Graças a Deus a palavra, né? Penetrou no coração, né? Veio germinar depois, mas eu ia porque era obrigado, era pequeno, não tinha como ficar em casa, né? Não tinha escolha, né? Não tinha escolha. O Theo, talvez na idade, ele pode falar, não, eu quero ficar em casa hoje, tá? Opa, né? Então você vai lá, né? Use as palavras sábias, né? Tipo, vai. Né? Aquelas palavras com toda a sabedoria, não, você vai. Né? Você vai, depois a gente conversa, tal, né? Mas em muitas situações a gente tenta colocar para ele pensar. Não, esse é o melhor caminho, né? Escolha pelo melhor caminho. Então, a gente vai educando, né? Educando não, eu uso sempre a palavra treinando, né? Então eu falo, filho, ó, minha função é te treinar, né? Porque eu treino realmente que vai fazer ele jogar sozinho, né? Tanto que você vê, até os futebols de quarta-feira, você vê, ele tá indo sozinho, o pai nem vai. Até o vô tá indo. Não, as gerações, Não, né? o vô tá indo jogar, o Theo tá indo e tem um jogador aí que tá meio aposentado. Não, aí. é que não chegou ainda no Ele falou que grau o do meu nosso nível futebol. tá muito Ainda, baixo. isso, ainda não chegou no meu nível de futebol, aí eu vou começar aí. Eu falo porque a gente falando hoje você liderando, né, o Theo, porque meus tios eram líder, o Braizão e a Elza. Cara, assim, eu era terrível. Então a gente aprontava. Você é terrível, né? né? Aprontava muito. E o fumo que a turma levava era diferente do que eu tomava. Porque a gente tava em família, né? Meus primos também tomavam uns caprichados ali. E eu lembro uma vez que a gente fez um retiro, e nesse retiro eu quebrei a porta do quarto. Nossa. Os caras se trancou lá dentro, eu derrubei a porta. Eu ficava as 3 noites sem dormir pra pintar a molecada. Então eu derrubei a porta do quarto. Fez aquele negócio. Gente, hoje sou transformado. Mas hoje... Não, poucos retiros depois, você tava dando bronca na galera, né? Você então, pegou esse eu que é legal. num retiro com mais espuma, murchando o colchão do Tim Maia, 3 horas da manhã, e colocou eu de castigo ainda. Tá vendo? Então aí, mas assim, era diferente o trato. E aí muitas vezes eu me pegava assim, por que com eles é diferente e pra mim é de outro jeito, a gente tá todo mundo aqui. Chegou alguma situação dessa assim? Não. O Theo também é uma paz, né? O Theo não dá pra reclamar, não. Só não deixa ele ouvir, senão vai encher muito, né? Não, o Theo é tranquilo, sempre foi, né? Tranquilão, né? E tomara que o Noah, né? O pequenininho... Eu acho que vai ser um pouquinho mais agitado. que já demonstra uns traços mais agitados, mas que a gente... Vai me dar trabalho. que a gente consiga uma rédea mais curta para aquele lá, É o né? que minha mãe falou. Precisa uma rédea... foi mais calminho, eu sempre fui mais... Não, mas o Theo, ele sempre escutou, sempre ele... Às vezes, talvez, quando não obedece na hora, mas depois ele pensa, não, eu sei o que é o certo. Então, ele, vamos dizer, é mais tranquilo. É claro que, né? É a idade, é adolescente, né? Então, aí, tem hora que você tem que pegar um pouquinho mais pesado, né? Mas sabe que é por uma boa causa, né? Então, sabe que é para isso, né? E, às vezes, não é essa... Porque eu falei, ele conhecendo a palavra já, é mais fácil, né? Tipo assim, você conhece, então eu só tô te fazendo lembrar, né? Daquilo que é o certo, né? Então é mais fácil nesse sentido, né? Bom, vamos lá, pastor. Quando é que o senhor decidiu que ia virar pastor, que ia fazer o curso para ser obreiro, depois foi aspirante, virou ministro do evangelho? Conta um pouquinho pra gente aí como é que nasceu disso, né? esse desejo, da onde partiu isso aí, quando foi... Tem muito disso aí, que o líder de jovens meio que é obrigado a virar pastor, né? Virar pastor é estranho também. Na verdade, nunca tive pretensão nenhuma, tanto de assumir
né, na época, né? Todos que vieram aqui até agora falou isso. Eu não queria. Pastor Amara, Pastor Rafael, o Pietro agora que tá... Gabriel. O Não, Gabriel é o único que queria. Não, o Gabriel queria, o Gabriel queria. Não. Eu falei, como líder de jovem, então, eu lembro até hoje, a gente fazia assembleia. Você vê, o grupo era tão grande que tinha assembleia do grupo de jovens. 50 pessoas é maior que muita Sim, maior que muita igreja. Então existia assembleia. Então ali escolhia a diretoria, né? Tinha o seu tesoureiro, secretário também. Antigamente tinha mensalidade. Tinha mensalidade, eu lembro, eu fazia o carnezinho, era legal, né? E só que eu lembro que até hoje, né? A pastora Dai, ela fez um discurso lindo, maravilhoso para me escolher como vice dela, né? Eu lembro, né? Usou pessoa lá, não lembro a palavra até íntegra, tal. De quem ela tá falando aqui? Não, o Ederson vai ser. Eu tô escolhendo o Ederson para ser o vice-presidente, né? Aceita, né? Aquele susto, né? Era novão de tudo, né? Aí eu falei, não, aceito, né? Aceitei ali e foi, né? Da questão do obreiro, também, né? Vou usar aqui a pastora Dai, que foi meu exemplo líder. Tinha o quê? De repente pegou um grupo da mocidade e vão se aprofundar mais. Olha, vai abrir um curso, né, que era por correspondência, tal, o curso de obreiro, mas não com a necessidade de se transformar em obreiro, apenas para ter maior conhecimento da palavra. Então, olha, vamos fazer um grupo assim e tal. Olha, tô dentro. Era aquele negócio, sempre tô nessa, né? Tô dentro. E começamos a fazer esse curso que era por correspondência, mas a gente juntava, né, numa classe ali, ia, né, trocando experiência ali sobre a matéria, tal. Então ela dava essas aulas. E foi em 2000 que eu finalizei esse curso de obreiro. Ali, então, numa convenção, né, decide se você vai querer ser elevado a obreiro ou simplesmente fica para conhecimento. Mas eu decidi, não, quero ser obreiro. Ali foi uma turma grande de jovens que foi elevado a obreiro. Eu lembro que até, né, minha esposa Sabrina, ela foi elevada um ano antes e depois, né, quase 2 anos antes, e depois, logo finalizei o meu, eu fui elevado. E, se eu não me engano, acho que é por questão da idade. Agora, até por esse motivo que ela foi ter elevado antes, né? Que ela é um pouquinho mais velha que eu. Ah, meu Deus. Né? Só 7 meses. Não deixa ela saber disso, hein? Só 7 meses só. E tinha que ser elevado, você vê, com 18 anos, né? Para poder ser elevado. Então, eu tive que esperar quase completar a idade ali, né? Para ser elevado a obreiro. Então, ali fui elevado a obreiro, depois logo em seguida, que foi quando eu comecei a trabalhar até na igreja, trabalhei por 3 anos, vamos supor, como secretário, né, na igreja. Foi uma brecha que eu tive, que eu saí de uma empresa que eu trabalhava, e o pastor Pedro já, nos meus períodos de férias, quando eu tinha tempo, eu estava aqui na igreja, fazendo qualquer coisa, né, e limpando alguma coisa, organizando, tal. Eu queria servir, de alguma forma. E sempre o pastor Pedro aqui, né? A igreja ficava aberta o dia todo, a semana inteira, de segunda a segunda, era assim. Então, você vinha aqui, tinha serviço para fazer qualquer coisa. E eu vinha sempre ajudar. E quando eu cheguei no pastor, eu falei, pastor, saí do emprego. Saí do emprego, tal, mandaram embora. Aí ele falou, peraí, então, se quiser, você trabalha aqui, né, na igreja, eu preciso de um secretário aqui. Ainda na época ele até usou, você vai ser o meu gerente, que já comecei como gerente, olha só. Tá vendo? Você vai ser o gerente do escritório. Falou, opa, né? Não, eu não fiquei um dia parado. Né? Não fiquei um dia. Se o Theo começar a ver a história que eu sempre falo, né? Eu trabalho desde os 11 anos, né? Acho que ele já vai ali, né? Essa história de novo, né? Trabalho desde os 11 anos e nunca fiquei um dia parado, né? Falar assim, estou desempregado, nunca. Né? Mas ali o pastor me convidou e eu fiquei por 3 anos. Né, trabalhando na secretaria da igreja, tal, que eu falei, né, ele era superintendente, então precisava dessa ajuda aí, né? Então eu fiquei trabalhando esse período. Aí, como eu trabalhando, para poder ser elevado a aspirante, você precisa ter 4 anos como obreiro, sendo 2 anos como pastor auxiliar em tempo integral. O pastor fez isso, ele mudou minha nomeação, como eu estava trabalhando, como tempo integral. Né? Porque como já entra no ministério, então não precisa registrar em carteira, né? Necessariamente. Então existe segundo o estatuto, existe essa forma.
Então ele alterou lá como tempo integral. Mas completou os 4 anos de obreiro, já tinha 2, na verdade, como tempo integral. Eu falei, já quero partir como aspirante, né? Já quero galgar um nível a mais ali. Já fiz também de aspirante. Depois passou mais um tempo, era mais 2 anos, aí já poderia ser elevado a ministro, né? Também falei, opa, tô dentro aí, né? Então, por enquanto, não tem outro acima, né? Então, tá faixa preta já. Mas foi dessa forma. Aí a questão, né, do pastor auxiliar, né, que nem hoje a nomenclatura, né, que eu falo como pastor auxiliar, sempre eu estava auxiliado. Então não era a questão do título, né? Sim. Então, porque eu falei, não era só o auxiliar na pregação, auxiliar em cima do altar. Não, em tudo eu queria auxiliar, sabe? No que precisa, quero auxiliar. Então, vamos falar assim, isso apenas veio como um título para mim, né? Como pastor auxiliar, tempo parcial, depois tempo integral, né? Então, até hoje, né? Pastor auxiliar, né? Então, toda vez que me chamam de pastor, é um peso absurdo nas costas. Falar a verdade, eu nem gosto. Sinceramente, eu nem gosto, porque é um peso absurdo, que é difícil, né? Pastorear mesmo, né? Então, essa é a função, eu vejo assim, do pastor titular ali. É claro, né, que existe essa nomenclatura, né? Toda aquela coisa do respeito, né, para elevar a igreja ao respeito, tudo mais, né? A gente conhece tudo isso, mas é um peso. Toda vez que alguém, né, pastor, né, tem ali o Oliver sempre, pastor, tal. Meu Deus do céu, né? É um peso, né? Então não foi nada assim planejado, não foi nada que, né, eu queria, tal. Eu era tímido pra caramba, muito tímido. Então hoje, né, às vezes eu me vejo, até hoje eu sou tímido, né? Não parece que eu gosto de falar. Né? Mas eu era daquele aluno de escola que eu ia embora com dúvida, mas jamais levantava o dedo para falar assim, eu não entendi isso daí. Se alguém não levantasse a mão, não perguntasse, eu ia embora com dúvida. Por quê? De vergonha de falar em público. Então, não, foi Deus na minha vida. Porque porque eu falei, eu me considero tímido, né? Então, depende, se a gente está numa roda de discussão, pode ter certeza, se tiver outras pessoas falando, talvez você seja o último a falar. Ou se apenas se eu tiver, não, eu sou o líder e tal, aí você tem, claro, né? Tem que, né, fazer a sua parte ali. Mas se tiver simplesmente um bate-papo, alguma coisa assim, eu sou muito mais ouvido do que falar. Eu gosto muito mais de ouvir. Sem aquela coisa, né? O ouvir você só está aprendendo, né? Então agora falar é sempre responsabilidade. Você colocou, soltou a palavra, passa a ser responsabilidade. Então, prefiro mais o aprender. Então foi isso, nunca teve uma pretensão de pastor e tal. Pastor, o senhor falou que Sabrina também, hoje é ministra já, né? Ministra também. Eu acredito que Deus une propósitos e não pessoas. Eu acredito que Deus ele une as pessoas com um propósito. Eu queria que o senhor falasse da importância disso, do relacionamento. Faz tempo que vocês estão juntos? Como começou isso aí? E hoje os dois serem pastores, os dois estarem juntos, pastoreando a igreja, ajudando e tudo mais. Bom, antes, né, acho que tem que mandar beijo, né? Já depois, falou que ele é velha. Pois é, já mais 7 meses só. Então, um beijo para minha esposa Sabrina, né? Que fique registrado isso, né? A questão do propósito, nós começamos, né, namorar. Pouco tempo depois, nós começamos a igreja, né? Vir até a igreja. Foi em 96 ali. Foi pouco tempo depois. 96, né? 97. Lembrando as datas aqui, né? Acho que foi em 97 ali. Que houve já 20. Deixa eu ver, consultar aqui a aliança. Pode consultar ou não? O Felipe. Consultar do que falar errado. O Felipe foi pajem de casamento. Tem uma foto. Tem uma foto num quadrinho lá em casa. O Felipe no meio dos dois, assim, bonitinho. Verdade. Então já 22 anos de casados, né? Aí mais 5 de namoro e noivado. Então foi uma trajetória. Só que na questão do propósito, desde do namoro, nós tínhamos uma certeza, aquela coisa do serviço. Sim. Então, nós vimos para ir para a igreja, aquela coisa, aqui dentro nós éramos
irmãos, vamos dizer assim. Irmãos, estamos aqui para a obra. Tanto que você vê, ela participava de um grupo missionário dentro da mocidade e eu de outro. Então, muitos e muitos sábados, a gente estava separado. A gente poderia brigar, falar, peraí, casal de namorado, tipo se separar assim, não. Simplesmente ela, não, eu identifico mais com esse grupo, né? Que era o grupo de artes, né? Liderado para nossa querida Andréia, e o meu era de recreação, né? Então, eu ficava naquele grupo. E então, vários e vários sábados a gente estava separado, mas todo mundo trabalhando ali, né? Para o reino. Então, sempre a gente teve essa questão aí de propósito, o que a gente quer para o reino, servir. Então, ela sempre teve essa ideia também. Então, como você falou, não foi, né, o amor só ali, não, foram os propósitos que nos uniram, né? Então, veio a forma que ela agia, que ela servia, né? Então, talvez ela vendo também da minha parte, né? Então, foi essa atração aí, né, ministerial, né? Se existe isso, né? Uma atração ministerial. Ela que também é líder do grupo missionário de crianças, faz um trabalho ótimo. E agora já ficou até tudo mais próximo, né? E agora ela como entrou líder também como de jovens também. É, né? já é. Foi junto. Né? Tanto que quando, né, a pastora Amar falou, Ederson, olha, estou com essa situação e tal, eu preciso, assim, o que você me diz, né? Me ajuda nessa, você pega essa, né, essa responsabilidade e tal, e já me colocou em poucas palavras, né? Olha, só que a responsabilidade é de sábado, você tem crianças pequenas hoje, tal. Eu tinha que consultar os universitários, né? Então eu falei, bom, então vamos orar, é claro, mas se pai, você vai junto comigo? Não tem como, né? Não tem como separar. Então, se você for junto comigo, a gente assume. Porque eu falei, né, isso até a mocidade sabe, olha, eu sou pai de uma criança pode chamar de criança de 14 ou não? Nossa! Melhor não, né? Melhor não. Mas não, eu sou pai de uma criança de 5 também. Então, ter um aniversarinho de criança, talvez é um sábado. Sim. Então, às vezes, você tem que fazer também aquele social, né? Então, é necessário. Tal. Então, olha, deixamos bem certo. Não, pode ser que algum sábado a gente precise se ausentar, porque tem uma responsabilidade, né? Como pai ali e tal. Ou, olha, em outra situação, vai você para a festinha da criança lá da escola. Depois das 9 eu tô lá. E eu sempre falo disso, né? Esses dias eu falei para um jovem, não vou no culto hoje porque tem reunião, tem aniversário. Eu falei, como sempre, depois das 9. Exatamente. Então, já fique certo, né? Aniversário do grupo de jovens, qualquer grupo de sábado, começa depois das 9, não é antes. É sempre depois das 9. Isso aí. É isso. É isso aí. Então, aquela coisa, a festa vai começar depois desse horário mesmo. Você não vai perder o bolo. Exatamente. Então, eu já fico com um conselho, a festa de mocidade depois das 9. Então, ela tá junto sempre comigo, me apoiando, né? Sua parceira. Parceira, às vezes é a primeira que dá bronca também. Não, isso é normal. É normal. Será que era família? Porque eu a não minha sei, também... A Bit não gosta de falar. Não? Não. Quando Ela não fala nada. Quando ela pega, é doída. Aquilo dá aquela... É amargo, né? A hora que vem, assim, é amargo, mas depois você vai falar, não é que ela tem razão, né? Mas você nunca declara, né, que ela tem razão. Não, claro que não. Jamais. Guerreiro não pode. Jamais você pode falar, não, ela tem razão, mas no fundo você fala, não, de fato ela tem razão. Pastor, então entrando nessa conversa aí sobre família, a gente gostaria de saber um pouco sobre o Theo, sobre o Noah. O Theo que passou uma luta muito grande aí, uma enfermidade. Como que foi em meio ao caos conciliar igreja, trabalho, essa enfermidade que ele teve? Como que foi essa situação? Quais foram as emoções? Bem essa, emoções. Né? fortes emoções. Para quem, né, claro, não conhece a história, depois de casados, né, demoramos 7 anos para ter filho. Porque nós casamos, nós fomos estudar. Então, você vê, a questão do propósito. Nós casamos, ela falou, olha, eu quero fazer uma faculdade, ela trabalhava tal, numa empresa, tal, preciso fazer uma faculdade e tal. Ela foi estudar. E eu falei, bom, para não ficar atrás também, eu fui também estudar, fui fazer um curso técnico e tal. Então, nessa junção de propósito, eram novinhos ali, né, 23 anos. Falei, não, então, filho dá para, né, se é possível programar, vamos esperar ali e tal. Então, esperamos, né, 7 anos ali para ter o nosso primeiro filho, né?
O primeiro, na verdade, foi a Fanny, né? Que foi a nossa pet. Nossa, aí eu lembro Lembra da Fanny? Lembro. Aquela fera. Aquela era espoletinha. Então, o primeiro filhote foi um pet, né? Que foi pra... A Sabrina sempre teve medo de cachorro e tal, mas, de repente, ela que me aparece com a Fanny em casa, né? E agora ela quer um de novo, né? Mas ainda vamos esperar, vamos Não, esperar. eu não aconselho isso. Pega um husky siberiano, Meu igual o Deus, Henrique fez. Misericórdia, não. É? Não faz isso, não. Pois é, lindinho, né? Na casa dos outros. Na casa dos outros. Pois é. Mas aí, né, até a Sabrina aparece lá com a Fanny, e essa cachorra, né, novinha, né, tem acabado de desmamar, aquelas coisas, chorou a noite inteira, aquela coisa. Eu fiz ela devolver no outro dia. Que eu falei, eu não vou cuidar, porque eu sempre adorei pet. Tá vendo isso? Que é brabo, homem da casa. Eu Tá sempre tive cachorro, sempre, né? Então, aquela coisa, morria um tal, aparecia outro, adotado, alguma coisa assim, pegar da rua, alguma coisa assim, aparecia outro cachorro em casa, então, né? Meus pais e tal. Então, sempre tive. E eu, durão ali, falei, não quero, não quero pet não, porque eu sabia que eu ia apaixonar, né? Só sei que eu fiz ela devolver. Ela foi devolver o cachorrinho no outro dia, tal, e falou o rapaz, ela falou, não, mas o rapaz convenceu ela do pet lá, convenceu ela a ficar, falou, vou deixar aqui mais uma semaninha com a gente, ela é muito novinha, desmamou agora, tal, depois você pega ela de volta, eu não vou nem aceitá-la de volta, né? Não. E a Fanny depois voltou para casa, né? E foi o amor da nossa vida, foi o primeiro filhote mesmo nosso ali, né? foi a Fanny, né? Bom, depois então de 7 anos nasce o nosso filho, né? O nosso filho Theo ali, tão sonhado Theo. E com 3 anos e meio apenas, o Theo já ia para a escolinha, já sempre falou demais, né? O Theo bem cedo começou já a falar, já bem desenvolto em tudo que ele fazia ali, e autônomo já, né? E com 3 anos e meio descobrimos uma enfermidade, leucemia, né? O Theo estava com leucemia. Aí aquilo, né? Falou as emoções, né? O chão caiu, né? Um buraco se abriu ali e a gente novinho teve que lidar com essa situação, né? De um filho de uma enfermidade dessa, né? Que o diagnóstico ali já é o pior momento, né? Na verdade é o diagnóstico, né? Ele ficou sabendo tal do que tinha acontecido. Mas, né? Assim, em resumo, né? Foram anos de tratamento ali intenso, né? Quimioterapia, e vendo assim ele muito mal, e até é sempre emoção. Vamos tomar água. tem corte ou não? A gente assiste vídeo, né? Até tempo atrás, sempre, né? Quando eu tô triste, eu vou assistir vídeo, não é para chorar mais, é para saber o que a gente passou, né? Com aquilo. Mas eu vendo um vídeo eu cantando com ele, música, nem lembro da palavra cantada, alguma coisa assim, e ele mal pra caramba, né? Muito mal ali na cama, e eu tratando ele como se nada tivesse acontecendo, como a gente estivesse na Disney, sabe? Como se estivesse tudo bem, eu cantando, tá aqui, ó, você vai cantar, né? Ele sempre gostou de microfone, né? A vida inteira. O brinquedo do Theo sempre foi microfone e violão, né? Sempre. Dá sempre. Pra ver hoje, né? Dá pra ver. Pois é. Dava carrinho, não era de brincar de carrinho, não, mas tinha violãozinho desses madeirinha de brinquedo ali, tinha um monte, né? Então tem foto lá com 10 violãozinhos ali brincando. E daqui a pouco a musiquinha lá, eu dando microfone pra ele, na verdade não era microfone, negócio de massinha ali, ó, tá aqui, ó, no refrão você canta a parte, e ele mal pra caramba, feio de ver, né? Muito feio ali e tal, da situação que ele tava inchado, né? Carequinha, já tinha caído o cabelo, tudo, e eu sustentando ele ali, fazendo de não, vai lá, você canta o refrão e tal, né? Dando força pra ele, mas por dentro estraçalhado, né? Tava estraçalhado, mas tipo assim, né? Por quê? Tem que passar força pra ele. Ele não sabia, ele não tinha noção daquilo que ele tá passando. Ele não tinha essa noção, mas nós ali sim. Então, quantas e quantas vezes, né? Aquela situação difícil ali, a gente daqui a pouco corria pro banheiro, né? Então chorava lá, chorava, limpava, né? Tal, saindo, isso aí, tal. De manhã abria a janela, e vamos lá ver o sol, não sei o que, né? Quando estava internado, né? Então fazia esse trabalho, né? Tentando animar e tirar dele aquele peso do que estava acontecendo, a gravidade que era.
Ele não sabia, nós sabíamos da gravidade. Ele só via aquilo que vocês passavam, né? Só. Mas a gente foi assim, né? Como nós colocamos como meta na época, é um dia de cada vez. Então a gente chamava sempre mais um dia, menos um dia. Então, mais uma quimioterapia, menos uma quimioterapia. Mais uma transfusão de sangue, menos uma. Então, a gente foi sempre assim, por quê? Para tentar diminuir o peso nosso. Né? Porque eu e a Sabrina, muitas vezes, a gente não se olhava. A gente não se olhava. Porque se olhasse um para o outro, desse conta da realidade, Desabava os dois. desabava. Então, a gente, tipo assim, né, fazia o máximo cada um ali, mas às vezes a gente não trocava nem olhar para não despencar. Né? E dando força um para o outro, tá? Dando aquele apoio lá para o outro. E foi, né? Passaram-se os anos lá, graças a Deus, o Theo não precisou realizar o transplante, né? Com 28 dias de tratamento, com corticoide e tal, a medula dele estava limpa já. Aí, tanto que a gente comemorou, né? Teve o pessoal do Amaral, né? Seu pai, o Sete, né? Vários outros que trabalhavam dentro do Amaral, né? Vários amigos ali, estavam sempre com a gente lá, apoiando. De repente, passou 28 dias e falou, acabou? Né? Que a médica de longe, a gente tem essa cena até hoje, a médica de longe, saiu o exame do Theo, a medula dele tá limpa. Né? E de longe ela deu essa notícia, né? E a Sabrina mandou um beijo para ela de longe, assim, e tal, né? Aí, tu falou, bom, então acabou? Né? Tipo assim, foram 28 dias, acabou? Que nada, estava começando. Ali que tinha que fazer todo o procedimento, né? Então, de fato, a medula limpou, as primeiras medicações deram resultado, mas depois ia começar as quimioterapias. Tinha que cumprir o protocolo, né, da quimioterapia. E ali foi as bombas, né? Que depois a gente até falava assim que, né, a doença, vamos chamar, né, que fique bem entendido, passou a ser a quimioterapia. Sim. Porque ele estava bom em casa, né, bonzinho, falante, sempre, como sempre, fortinho, daqui a pouco tomava uma sessão de quimioterapia, aquilo, né, ele já perdia o apetite, né, já ficava magrinho, afinava, tal, né, saía bastante feridinha na boca, tal. E então a gente fala, não, mas tinha que cumprir. Então a gente usava a fé, né, que era tudo a base de oração, tudo na base de oração. Fé nesse momento? É a prática, é a fé na prática. Ali foi, de fato, a fé na prática, não só de palavras. Realmente ali você viu a mão do Senhor sustentando vocês. Sustentando, né? Carregando no colo, de tudo quanto é jeito. Um detalhe, ver como que Deus faz as coisas. Foram dias antes, nós sempre, né? A nossa igreja sempre teve um trabalho, né, de oração no Amaral Carvalho. A mocidade sempre teve um trabalho, né, no Amaral Carvalho, de visita. Todo sábado a gente ia visitar, no domingo, a gente visitava o hospital. A gente fazia visitas. Então saía tinha a escola bíblica, tal, saía da escola bíblica, ia para casa almoçar, tipo 1h, não lembro o horário certo, 1h a gente estava em frente ao Amaral, a mocidade. Então era todo domingo. A gente fazia esse trabalho no Amaral. Então, algumas vezes entrava até na pediatria e tal. E depois, né, sempre assim, oração. Quantas vezes a gente foi, né, circular o hospital, orar, interceder por aqueles que estão internados e tal. E um belo dia, eu não sei para onde eu fui, eu passei perto do Amaral e parei numa esquina ali e comecei a orar pela pediatria. Eu sabia que ali ia pediatria e comecei a orar pela pediatria. Gente, foi demais. Passou, né? Orei como, tipo assim, mais uma vez, orando, intercedendo. De repente, né, quando estava até o diagnosticado e tal, tô eu no vidro, do lado de dentro da pediatria, e eu olho aonde eu estava, fazendo aquela intercessão. Foi demais. A hora que eu olhei, tipo assim, né, bati o olho, veio. Eu estava ali, exatamente, orando, tipo assim, já por mim aqui. Olha só, foi demais, né? Então, até hoje eu tenho esse costume, toda vez que eu passo por lá, muitas vezes eu tento fazer até o caminho passar por lá para orar, para aquele local, mas foi demais a hora que eu olhei e vi o local que eu estava, intercedendo já por mim mesmo, vamos chamar assim. Vamos assim se dizer, né? Mas foi assim, o cuidado de Deus foi muito grande. E assim,
cuidar de Deus. Eu falei assim, dos irmãos, quantas vezes, né, já tinha o WhatsApp, já, né? Então, quantas vezes a gente ficava lendo as mensagens como uma forma de força mesmo, sabe? Cada um mandando, sabe, aquela coisa, uma força, assim, através da mensagem. A gente ficava isolado junto com ele lá também. Então, as mensagens ali ajudaram muito a gente. Então, às vezes, ligação, o pessoal ligava pra gente, ó, estamos junto com vocês, né? Estamos aí apoiando e tal. Então, foi desse jeito. Mas foi dia por dia, vencendo um leão a cada dia, né? E, de fato, o leão feroz, hein? Feroz. E tá essa bênção que tá hoje. E a aí, alegria, a hora Deus, que né? falou, tá curado. Qual foi a sensação? Então, vamos falar assim, da questão da medula, né? Eu falei, foram 28 dias, mas depois a quimioterapia, ela se pendurou por mais quase 2 anos, né? Então, ele ficou tomando quimioterapia venosa, né? Por um tempo. Então, a gente ia lá, às vezes ele tomava quimioterapia, ficava ruinzinho e tal, tinha que ficar internado, né? Baixava a imunidade. Então, eu falei, a gente estava em casa, poxa, vamos lá para outra quimioterapia. Mas aí pegava quimioterapia pingando lá e a gente orando. Senhor, tipo assim, a gente sabe, né? Estamos cumprindo o protocolo humano, né? Mas estamos aqui, abençoe aqui, né? Essa quimioterapia que realmente, né, só possa quebrar aquilo que é a doença em si, né? Tal, né? Protege o corpo dele e tal, mas, né? Acontecia, né? As reações ali do corpo, né? Mas foi dia por dia ali, a gente foi vencendo. E depois, finalizando a quimioterapia, depois foi para a quimioterapia oral, né? Passou a venosa, passou a quimioterapia oral e o Theo tomou muito, né? Até hoje, né? Eu não sei tomar comprimido. Eu não sei, graças a Deus, nunca precisei. Para mim, tomar o comprimido é um absurdo, né? Qualquer comprimidinho ali, o mínimo, menor que seja, para mim é uma dificuldade. Tem que comer com alguma coisa, né? O Theo tinha ali seus 4 anos e meio, quase 5 anos. Ele tomava 10, 12, às vezes 20 comprimidos num dia, né? Que é a quimioterapia oral. Tem foto dele assim na cadeirinha, dava um pratinho para ele lá com os 20 comprimidos e ele, um por um, colocando, né, quimioterapia lá, tá, e golinho de água, engolindo, né? Eu falava assim, até então, claro, né? Vou falar, uma inveja de ver ele tomando comprimido, que eu falei, eu não consigo, né? Aí se eu precisasse, né? Ia ser uma dificuldade, né? E ele lá tomando os comprimidos. Então, aumentava a quantidade, diminuía a quantidade, né? Ia fazendo esse controle, mas temos essa foto até hoje, né? Várias fotos tirando assim, diminuindo, né? Os comprimidos do pratinho, até que ele toma o último, que era a finalização, né? Da última quimioterapia oral, né? E foi uma festa ali, né? De ter cumprido o protocolo. Então, né? Isso vai até como alerta, né? Então, foi a fé, mas nós cumprimos o protocolo à risca, de fato. Tanto que você vê, né? Eu citei até a nossa pet aqui, a Fanny, né? A médica falou, vocês têm pet em casa? Nós temos. É muito apegado ao Theo? Mais ou menos. Tal. Porque, é importante que talvez não tenha, porque baixa imunidade, tal. Se puder deixar com alguém, é tudo melhor, né? E a gente acabou fazendo isso, né? Deixamos com a Daisy, né? Na época era solteira, né? Com a minha mãe, com meus pais. Deixamos a Fanny lá. Até uma história, já que depois ela não voltou para casa. Por quê? Meu pai tinha mais tempo, dava volta com ela, né? Ia passear 2, 3 vezes por dia, com a cachorra e tal. Tinha outra cachorra na casa, virou amiga e tal. Ela ia em casa, ela passava em casa, daqui a pouco ela queria ir embora, traidora. Queria. Não, aí falei, não vou pegar mais ela, né? Tipo assim, ia ser demais eu tirar, né? Aí acabou ficando lá a Fanny. Mas você vê, nós tiramos, foi um sacrifício pra gente, né? Tirar o nosso pé de casa, mas nós fizemos o cumprimento desse protocolo também. É claro que tem muitas situações, a gente teve amiguinhos do Theo lá, morava no sítio. A alegria da criança era montar boi, né? Cavalo, tipo, você tem também esse daí que gosta disso, né? Montar boi, cavalo. Então, tipo assim, não tem como tirar a pessoa, a criança mora ali nessa situação. Casa, né? Mas, que eu falei, então nós cumprimos toda a questão de fé, né? Oramos muito, jejuamos muito, o apoio dos irmãos, só que a gente também cumpriu à risca todo o protocolo. Tudo aquilo que os médicos falavam, é para ele ficar isolado, não pode receber visita. Nós chegamos a mandar gente embora de casa. Gente que foi em casa,
na maior boa intenção, né? Mas de repente a pessoa chega em casa e fala assim: então nós viemos tomar vacina, tal, e viemos aproveitar fazer uma visita. Vacina, não pode. Ele não podia tomar vacina nesse período. Então, por causa, né, é o vírus incubado, né? Não sei como é a palavra lá. Então não pode, porque ele está lá frágil, né? Imunidade baixa, tal. Simplesmente falar para a pessoa: olha, é o seguinte, né? Eu sei que você é de outra cidade, até essa pessoa é de outra cidade e tal, mas nós não vamos te receber. Obrigado por ter vindo, assim, mas contato com ele vocês não podem ter, né? Por questão da vacina e tal. Então você vê, é uma situação até desagradável pra gente, mas falei, não, ordem médica, né? Lá no Amaral mesmo, eles ficavam às vezes no isolamento, teve que colocar uma placa de isolamento no isolamento, porque tinha bastante funcionários, conhecidos nossos. E essas pessoas iam visitar. A gente ficava feliz da vida. Pô, pessoa lá para dar um abraço na gente, Até que a médica falou: então, vocês acham que está ajudando, só que você está prejudicando ele. Então vem essa pessoa que rodou o hospital inteiro, né? Hospital, ambiente contaminado, vamos dizer assim, e está vindo aqui. Então parece, né, que para vocês está sendo bom, bem, mas não está. Até que, não, então tá bom. Então põe uma placa de isolamento no isolamento. Né? Para inibir pessoas de entrarem. Tá? Então, tudo para cumprir a risca. Cumprir realmente o protocolo médico. Então, né, vale sempre falar, a fé, claro, acima de tudo, mas cumprir realmente a parte nossa, né? A parte humana ali. E hoje tá esse garotão aí, lindo, músico, lindo, garoto. Adorador, menino das fotos, da live, da edição. É uma máquina, né? O apelido dele é máquina. É a máquina. Faz tudo. Viu? Aí você vê. E hoje eu vejo o Theo o meu espelho, né? De fazer tudo. Né? Então, sempre foi isso aí. Só não toquei. Né? Infelizmente, né, não tive essa sequência, né? Que na verdade eu tocava teclado também no grupo de mulheres, na Tarde da Bênção. Olha lá, tá vendo? Quantas vezes, né? Quantas vezes sua avó, sua avó dirigindo louvor, né? Dona Alice, né? Um beijo, Dona Alice, dirigindo louvor e eu correndo atrás dela, né? Porque era assim, né? O louvor da Tarde da Bênção, elas começavam a cantar, você tem que correr atrás delas ali, né? Então, quantas vezes assim? E eu vejo o Theo hoje, para mim, né? Para mim é uma realização, né? Que eu acabei não levando, já trabalhava, tal. Isso que eu falo para ele: aproveita hoje, né? Vai lá fazer aula, estudar, né? Porque depois o bicho pega come. no batente e o tempo. Porque o pai começou a trabalhar com 11 anos e não parou, Theo. Pois é. Meu pai também fala isso, que ele começou de mirim no Amaral e já faz hoje. 52 anos que ele tá lá. Está no Amaral. Tá vendo? Eu escuto isso toda semana. Viu? Eu posso deixar falar do Noah, né? Não, também, claro. que eu falava assim, não, vai ficar bravo comigo. E o Noah, com 5 aninhos hoje aí, eu falei, foi o nosso presentinho, né? Então, depois de 10 anos, né? Ali, né? De descanso, né? Passado tudo, né? E quando a gente falava assim, vamos ter outro filho, né? Queremos ter outro filho, que na verdade foi um pedido do Theo. O Theo, né? Porque eu quero ter irmão, porque vocês têm irmãos, né? E eu não tenho irmão, né? Então eu falei, então tá bom. Você vai ver o que é bom. Por isso, não sabe o que é bom, né? Ficar sozinho ali. Não, mas queria o irmão e tal. Aí chegou, opa, vamos lá, vamos entrar num acordo, né? Aí já com uma idade ali, né? Perto do 200, né? Então eu falei, não, é agora ou nunca, né? Então vamos lá, tal. Aí veio nossa preciosidade, o Noah, né? Com 5 aninhos hoje ali, que é o espoleta. É o espoleta. Eu falo, se tivesse tido o Noah antes, né? Espoleta do jeito que ele é, talvez não tinha o segundo. Então Deus faz tudo certo. Veio o Theo calminho, né? Tal. E depois o Noah aí para agitar um pouco a casa, né? A tempestade, né? Mas é uma benção, um menininho de ouro. Emotivo também, chora mais que o pai. Nossa, aquele lá. Você fala um pouquinho assim, né, com ele, talvez um pouquinho mais duro, tal, ele já sai chorando, tal. O Theo parece, mas o Theo é durão. Você vê como que é, né? O Theo é durão. O Theo não chora, não. Né? Mas se precisasse de umas parmadas, não chora, não, durão ali. Não, você já falou um pouquinho mais firme nele, assim, já chora. Você assiste alguma coisa mais, né, emotiva ali, já sai chorando, né? Igual o pai é chorando também. Pastor, agora falando um pouquinho aí da sua vida profissional.
sua vida no trabalho aí, um pouquinho. Como é ser corretor imobiliário? Como é o mercado? Se é difícil? Conta pra gente um pouquinho aí. Duro que cada vez que você vai chamando alguém, né? Eu não posso falar velho porque não me considero velho, né? Mas é estranho você começar a falar do tempo, né? Sim. Por incrível que pareça, agora dia 25, essa semana, até faço aniversário de profissão, né? 22 anos como corretor de imóveis, né? Olha só. Então, dia 25 agora, né? E vai ter até o pessoal do marketing vai fazer a divulgação já de 22 anos como corretor. Foi o quê? Também foi coisa sem pretensão. Meu pai sempre trabalhou, né? Meu pai, se eu for falar, ele trabalhou desde os 7, né? Tá vendo, Theo? Tá vendo, já um Theo? exemplo. Desde os 7. Quando eu falo 11, o meu, eu lembro do meu pai falando, eu trabalho desde os 7, carregando cana, aquela coisa, né? No inverno. Se prepara que você vai começar a falar isso pros seus filhos também. Pois é, cana congelada nas costas, aquela coisa assim, né? E meu pai né, morou em sítio e tal. Depois, quando veio para a cidade, trabalhou algumas empresas, companhia jauense, né? Tal, era guarda noturno. E depois ele saiu, trabalhou outra empresa também, e depois foi trabalhar de pedreiro, junto com o irmão, que era muito bom pedreiro, né? Tal, foi trabalhar junto com ele e tal. Só que a coluna não permitiu que ele continuasse, né, nessa profissão, né, que é pesado e tal. Só que, né, nesse mercado tal, então, no meio da construção, alguma coisa assim, ele começou a fazer alguns negócios, né? Compra de terreno, venda tal, de terreno, começou a fazer esses negócios aí. E eu, né, eu falei, já trabalhava numa empresa, só que precisava formalizar, né, o trabalho dele já como corretor. Na época lá atrás não tinha, né, o Cresce, né, que é a credencial, vamos dizer assim, de um corretor, é necessário ter essa credencial. Na época não exigia muito isso, né? Poucos tinham. Era o chamado corretor de rua, né? Então a pessoa tinha o conhecimento. Então ele fazia muitos negócios particulares, ele comprava, ele vendia coisa para ele, mas depois tá no meio, né? Para dizer, eu tô vendendo a minha casa, tô vendendo aqui e tal. Começou a surgir. Aí até que houve a necessidade, tipo assim, olha, ele precisa ter o Cresce. Mas para ter o Cresce precisava ter a 8ª série. Meu pai tem o 4º ano primário, né? Mas vai lá fazer a tabuada com ele. Bicho, é bom de conta, né? Mas teve o 4º ano primário. Pai, vai lá, vamos estudar, né? Volta a estudar, faz até a 8ª série, né? Tem o ensino dessa forma e tal, vai lá fazer. Ele, que nada, que estudar o quê? Que não sei o quê, né? Não, você acha que vai querer voltar para a escola, né? Aí eu trabalhava, né, numa empresa, tal, estava estabilizado, vamos dizer, até então lá, mas eu precisei começar a fazer o curso para ele, para assinar, né, as vendas, para poder ficar como responsável técnico. Então eu comecei a fazer esse curso. Aí até a empresa descobriu que eu estava fazendo esse curso e falou, olha, você pretende sair daqui para frente, né? Então você pretende sair da empresa, que agora você está fazendo esse curso, então você não vai crescer mais. Eu falei, opa, peraí, se eu não for crescer mais, você já vai me barrar aqui. Me desligando. Então, a coisa está complicada. Eu explicar para a empresa. Falei, não, eu estou fazendo esse curso para o meu pai, assim. Até que eu precisava cumprir esse curso. Ele tinha uma validade de 6 meses, senão eu perdia tudo. E eu nunca eu não tirava férias, nem da empresa, né? Às vezes assinava ali, não, eu vou tirar depois, eu tirava quando eu tinha congresso de jovens. Então eu falei, eu não quero tirar 30 dias de férias, Deus me livre ficar 30 dias em casa, né? Então eu pegava cada 5 dias, congresso de jovens, eu ia, né? Uma coisa assim. Aí eu falei, só que eu preciso de um período para poder terminar esse curso, vai vencer. Aí eu marquei as férias. Aí teve uma mudança de diretoria na empresa e alguém chega, tipo, sexta-feira, segunda-feira eu tô de férias. Alguém falou, você não vai poder mais sair de férias, porque mudou a diretoria agora, você vai ter que ensinar o seu novo chefe. Eu falei, peraí, vou ensinar meu novo chefe? Como, né? Segunda-feira eu tô de férias, né? Eu preciso terminar o curso, vai vencer, tá? E ele falou, segunda-feira eu não venho. De fato, eu não fui na segunda-feira. Liguei na empresa ainda, tipo, percebeu que eu não fui, né? Então, o patrão tá bravo, que não sei o quê, mas pode deixar, nós vamos te defender aqui. Eu falei, negativo. Eu já estava um tempo na empresa, dedicando a minha vida lá. Que eu falei, eu sempre
que eu faço, eu gosto de me dedicar. Tinha até a chave da empresa. Abri a empresa, alguém precisa pegar alguma coisa, tinha a chave. Final de semana, eu morava pertinho da empresa. Falei, peraí, agora que eu preciso de alguma coisa, tal, a empresa não vai fazer por mim, por causa dessa mudança que vocês fizeram nos bastidores aí. Falei, não. Então, tá, vou te defender. Eu falei, não precisa. Deixa que aconteça o que acontecer. Aí levei a conta no zóio, como diz, né? Levei a conta. Aí, bom, beleza, né? Aí foi quando, né? Aconteceu isso, que eu conversei com o pastor falou, não, você vem trabalhar comigo aqui. Então, já, tipo, se eu sair na sexta, na segunda-feira, tá trabalhando na igreja já, né? Mas eu fiz o curso. Finalizei o curso, tal, para trabalhar com meu pai e tal. E depois, passado o tempo, aí teve, né? Encurtando um pouquinho, eu recebi um convite dessa mesma empresa para retornar, trabalhar lá. E era uma coisa assim, que nunca acontecia isso. Era uma metodologia, tipo, saiu, é traidor, não volta mais, né? E de repente essa empresa me convida para voltar. Aí eu falei, peraí, eu já estava como, né, pastor auxiliar, assim, né, na nomenclatura ali, trabalhando no escritório. Aí, né, a gente viajar bastante na região com o pastor Pedro, eu falei, eu tenho que contar isso para ele. Eu falei, pastor, aconteceu isso, a pessoa está me convidando para voltar. Eu falei assim, eu sinto que é de Deus isso, né? Eu falei, só que ao mesmo tempo eu tô achando que, tipo assim, é aquele, né, olhando para trás, né? Então, eu tô no arado, eu tô olhando para trás, será que é isso e tal? Ele falou, não, é de Deus, vai. Certeza? Né? Eu fico até surpreso, falei, não, ele não vai deixar eu ir, né? Não, vai sim, né? Porque você falou, nunca, ninguém voltou, tal, você tá recebendo esse convite e vai. E eu voltei, fiquei mais 3 anos trabalhando nessa empresa. Aí eu saí na época como encarregado, tal, voltei como vendedor, tal, voltei de novo encarregado e cheguei até o cargo de gerente. Cheguei ao cargo de gerente, aí umas administrações lá que eu não concordava, parte de tratamento pessoal, que era totalmente fora do que eu tratava com as pessoas, a forma que eu tratava com as pessoas, aquela coisa, respeito e autoridade, né? Você não exige, né? Você impõe ali, tem esse retorno, né? E a questão da autoridade, você conquista, é bem isso, né? Você não impõe, você conquista a autoridade. Liderança é conquista, isso. não é imposição. Só que na época a líder exigia que eu tratava a pessoa, né? Tinha que ser ríspido e tinha que tal. Eu falei, não, mas se eles estão, tipo assim, obedecendo desse jeito meu, por que eu vou? Tá dando resultado. Tá dando resultado. Eu era líder de vendas sem pagar comissão. Eu sempre entregava as metas, cumpria as metas, tal, e cumpria no mês seguinte era maior e cumpria, entregava as metas. Então, quer dizer, tá dando resultado, não preciso ser áspero ali com eles, né? Mas aconteceu um fato lá que eu tive que botar uma máscara e ser áspero com uma pessoa. E aquilo machucou tanto, porque a pessoa chorou, né? Foi tudo mais lá e tal. Eu fiz isso para atender uma exigência do meu líder. Mas eu falei, não, isso vai ter consequência. E aquilo, oração, já era casado. Cheguei na Sabrina e falei, olha, seguinte, vou pedir a conta. Mas peraí, você foi promovido agora, gerente, tinha multiplicado em 2 ali o salário da noite pro dia. Você é maluco, tal. Eu falei, não, é isso aí, tal, eu quero viver feliz. Eu falei, não posso, isso aqui vai acontecer outras vezes. Como já vem acontecendo, vai acontecer outras vezes. Então, eu vou pedir a conta. E pedi a conta. Pedi a conta ali e de fato, é a pessoa até que, né, quando eu fui pedir a conta, a pessoa que começou a chorar ali, que eu preciso de ajuda, eu estou fazendo, né, tratamento e tal. Eu falei, então, continuo no seu tratamento e tal, mas estou pedindo a conta. Só que é o seguinte, a minha equipe não sabe, eu vou fazer o fechamento do mês mais uma vez, como eu sempre fiz, tal. Aí a gente conversa. E fechei o mês, eu falei assim, vai ser o melhor mês esse aqui. Vou caprichar mais do que nunca, né? Me dediquei, fechei o mês, tá lá. Faturamento cumprido, tal, chamou a equipe, ó, Ederson tá saindo. Tal. Ali aconteceu isso, né? Até né, a Sabrina falou, não, vai lá, se é a sua vontade, vamos lá. Então tá na mão de Deus, faça. No dia seguinte, tava trabalhando com meu pai. Falei, pai, agora é o momento da gente estar junto. Então eu falei, agora já que eu tenho o curso, o pai precisa de ajuda, então tô junto com o pai nessa daí.
E ali eu comecei a trabalhar com ele e já está indo seus, né, tirando um tempinho antes ali que eu já estava com o curso, mas seus 22 anos agora, dia 25 eu teria o Cresce e tal. Depois até falei para ele, ó, só que é o seguinte, né, agora vamos fazer a coisa certa, eu vou formalizar o negócio, né? Então nós vamos montar uma empresa, né? Aí surgiu a Imobiliária Manzini, né, o sobrenome, surgiu a Imobiliária Manzini, tal, mas meu pai já trabalha mais de 30 anos no ramo, né? E eu tô agora 22 anos aí, né? E por isso que caíram os cabelos, tá? Só deixar registrado essa parte também. Ai. Algum arrependimento de tudo? Pra trás, alguma coisa que você fala, não, faria diferente? Não. Quando eu parti para esse ramo, né? Que ele é um ramo bem volúvel, né? Bem. Aí eu chegava algumas vezes casadinho de novo e acostumado, né? Salário na conta, graças a Deus a empresa sempre pagou em dia, né? Então tava lá na conta. Aí você partir para alguma coisa, né? Já autônomo, né? Aventurando. Eu lembro que os primeiros meses ali, meu pai tem algumas vendas já e ele, vamos dizer assim, dividiu a comissão comigo. Então foram uns meses, eu falei, beleza aí, ó, deu igual, né? Tô tranquilo, não. Daqui a pouco passou as vacas magras, né? Os meses das vacas magras ali. E ali, eu com a Sabrina contando moedinha para comprar pão, né? E quantas vezes, né? Contando as moedinhas ali e tal para ter. E ela fala, Derson, você não se arrepende? Ali batia, falei, meu Deus do céu, né? Porque não é mais comigo só, né? Agora tem uma esposa, tem uma casa, né? Para tratar aqui. E eu falo, não me arrependo, né? Sei lá, se durão ali e tal, mas não me arrependo, é bola para frente e tal. Então eu falo assim, é claro, né? Há uma diferença muito grande. Só que tem, né? Hoje a liberdade, vamos falar assim, de horário, né? É a questão da igreja. Então eu consigo ter uma autonomia, né, de horário, alguma coisa assim. É claro que sempre bate. Hoje com filhos, então, porque eu falo, é um mercado estranho, né? Então um mês é legal e 3, 4 não. Então bate aquela preocupação tal, mas não como arrependimento, por exemplo, dessa decisão, né? Eu falei, eu era um gerente. Talvez poderia estar na empresa até hoje. Pode ser, né? Se não tivesse acontecido aquilo, eu falo, é a única empresa que eu trabalhei registrado. Eu só tenho um registro na carteira, que é dessa empresa. Então eu só tenho isso. Depois o resto é tudo como autônomo. Mas eu falo assim, não tenho, não. Da questão profissional e outras coisas, não posso falar também de arrepender de casar também, não. Senão você não vai chegar Tem vivo, casinha de cara. cachorro, não, pra dormir. Tem casinha Pois de é. cachorro pra dormir. Não me arrependo, né? Então, se for ver, né, até casei novo. Hoje eu falo pro Theo, não tenha pressa, né? Tipo assim, mas foi um tempo legal, né? Que eu falei, nós namoramos. Foi a primeira namorada que eu levei dentro de casa, foi a Sabrina. Então eu tive paquerinhas, né? Então, da mocidade, isso aí, né? As paquerinhas, tal. Mas foi a única pessoa que eu apresentei dentro de casa, que a minha mãe e meu pai conheceu, foi a Sabrina, como namorada. Então foi ali, com os seus 18 aninhos, fazendo tiro de guerra, né? Já estava namorando, que poderia ter usado esse artifício da farda, né? Que é aquela farda. Ai, né? meu Deus do Chama céu. atenção, né? Tal, mas já estava namorando, não teve jeito. né? Ela ia comigo ainda, né? Teve um cerimonial, alguma coisa da tiro de guerra, ela é que ia comigo lá botar o bracelete, né? Então, né? Do tiro de guerra ali, né? Mas já estava namorando ali. Mas não me arrependo também. Isso acho que foi uma época boa. E eu falei, aquela questão do casamento, né? Sempre tem aquela ideia, casamento, prisão, né? Tal. Nunca. Eu sempre tive muita liberdade, que eu falei, né? Tanto no Ministério, do Trabalho. Então, nós tivemos muita liberdade, isso. Então, é muito sadio, né? Nosso relacionamento, isso com o outro, né? Então, é bem sadio. Então, é legal que sempre você tá frisando a parceria, né? A parceria, o apoio. E a galera nova aí que começou a olhar isso aí, né? Que vem vindo relacionamento, parceria, o apoio. É aquela coisa que você falou A no gente vai começo. correndo junto. Os propósitos, né? A junção de propósitos, né? O que eu quero para minha vida, você vê? Ela hoje também, né? É ministra do Evangelho, então ela foi na mesma toada. Opa, quero galgar nível e tal. Simplesmente só para ter um título? Não. Mas tipo assim, não quero mais. Né? Quero algo a mais. Isso é legal. Então sempre apoiei, não, é isso aí, vamos lá. Quer estudar, vou estudar também.
Então, aí eu fazendo uma pergunta para mim mesmo, né? Essa pergunta é da pastora Helenice, né? A pastora Helenice, antes ela me via, você quer partir para o ministério, né? Eu falei, não, mas já tô no ministério, né? Então, mas tipo assim, não, você quer assumir uma igreja? Eu falei, nunca pensei nisso, sabe? Então, sempre teve a questão também, nunca pensei nisso. Pode acontecer? Pode, né? Mas não sei, não é uma coisa que a gente fica, não, vamos articular, vamos fazer, vamos pedir. Já teve propostas, já tiveram propostas, sim, né, de assumir, mas, né, achamos ali, né, sempre colocando na mão de Deus, tipo assim, não é a hora ainda, né? Não foi a forma que a gente colocou diante de Deus que seria essa transmissão, né, para nós. Então nós falamos, não é a forma que Deus colocou no nosso coração. Então, vamos lá. Tá na mão de Deus. No tempo de Deus, na mão de Deus. No tempo de Deus. Bom, pastor, vou fazer umas perguntinhas rápidas. Agora essas daí, né? Eu achei que ia ficar só nessa, né? Então, Responde da aquelas forma rápidas. mais rapidinha. Deixa eu até molhar o bico. Ai. Amor. Tudo. Defina. Deus. Inspiração. Espírito Santo. Ó, tá vendo? Todos estão na mesma linha de raciocínio, hein? Sonho. Entrar na glória. Agora vamos para mais um sonho. Tem algum sonho assim físico ainda? De conquistar alguma coisa ou ver alguma coisa ainda dentro da igreja? Olha, é bastante, hein? Tem até quantas horas mais? À vontade. Quantas horas? À vontade. Não, sonhos são muitos. Eu, né, não sou José, mas sou um sonhador. Então, eu tenho sonho, claro, por área de trabalho, né? Então, tenho vários sonhos. Estou partindo, né, também uma ramificação, né, do meu trabalho também, que é a parte de avaliador imobiliário. Então, tenho esse sonho também, que isso, né, é algo que eu já faço, né, mas quero expandir mais, porque isso vai me dar mais liberdade de tempo, né? Então, vai ser o trabalho talvez de cidades mais longe, tal, mas isso vai ter... Então, tem esse sonho, estamos trabalhando para isso, estudando, inclusive, para isso. Estou fazendo uma pós-graduação agora, né, nessa linha também. Eu falei, então, sonhos já sendo colocado na prática, né? Não é só sonhar, mas colocando ali também, estudando para isso. A igreja, então, vamos falar até para ficar mais curto aqui, de ver a mocidade não só crescer no número, né? Falar, naquela época era 150 e tal, né? Eu sonho, claro, quero que esteja 500, que tenha 500. Mas eu gostaria que tivesse 50 bem treinados, né? Então, da mesma forma que eu trato meu filho, né? Falando, não estou te educando, estou te treinando, é dessa forma que eu estou tratando a mocidade hoje, os jovens, né? É dessa forma, como treinamento. Então, um pouquinho, né, que a gente tem um pouquinho mais de experiência em algumas áreas, né, que hoje a moçada é bem ligada, mas um pouquinho mais de experiência de vida, né, que a gente tem. Então, isso eu quero passar como treinamento, porque é o que eu sempre profetizo para eles, né? Daqui eu tenho certeza que vão sair... Eu falei, talvez desses 50, vão sair jovens que vão produzir 500, que vão produzir 1.000, que vão produzir 50 mil, por que não? Então, eu sempre levo para a mocidade, tipo assim, não estou preocupado com números aqui, estou preocupado com os números que vocês vão gerar. Então, essa é a minha preocupação, esse é meu sonho, né? Porque dá trabalho, né? Dá trabalho. Não nada. Né? Você é líder também, você sabe disso. Dá um baita trabalho. Só que se treinar, então, tipo assim, eu não vou precisar treinar aqui 500. Se eu treinar 50, esses 50 que vão multiplicar. Eles que vão fazer. Então, a responsabilidade eu estou tirando de mim. Estou jogando nas costas dele, né? Essa responsabilidade deles. Quer ser treinado? Estamos aqui, né? Então, quer produzir frutos? Então, produza. Então, é esse o sonho, né? Não é nem eu não quero falar assim, agora eu sou líder de 300 jovens. Pode até ser, né? Estamos aí. Se Deus mandar, por que não, né? Não vamos negar. Mas de saber que esses 50 que seja, né? Esses vão produzir muito mais, tá? Esses vão produzir e é tipo assim, sem limites. É isso aí, porque o mundo está precisando. Sim. Então eu falo assim, que a dificuldade que eu tenho hoje, né, que eu falo assim, a mocidade um pouco
diferente, talvez um pouco mais difícil, só que é a mocidade mais sedenta do que antes também. Né? Eles estão muito mais sedentes de Deus do que era antes. Né? Então é isso que eu estou ensinando para eles. Olha, sejam ousados a pregar a palavra, porque vocês estão numa época muito boa. Hoje tem Zap Zap, né? Tem aí, tem as redes sociais aí para pregar. Antes não, antes tinha que ser no tete-a-tete, né? Como foi comigo, o menino lá me chamando e tal. Hoje não, você consegue convidar pelo WhatsApp. É que eu falo para eles, você convidou alguém? Ah, não convidou, então como eles vão vir? Né? Pelo menos faça o convite, né? O não é deles, vamos dizer assim, né? Mas faça o convite, é a sua parte, né? Então, esse é o sonho aí que eu tenho e nós vamos chegar. Última pergunta, paixão. Pode falar esposa? Pode. Eu acho que se você não falar, você tá enrolado. Eu acho que se você não falar, você vai arrumar um problemão. Porque paixão é diferente de amor, né? Então, paixão que... Às vezes diz que a paixão acaba, né? A paixão ela tem um período, né? Mas depois se transforma no amor. Mas no casamento, no relacionamento, essa paixão tem que ser constante. Né? Então tem que se apaixonar a cada dia. Né? Então tem que ter essa paixão aí. Tá vendo? Pega essa palavra de sabedoria aí pro seu casamento, viu? Então, mesmo diante dos perrengues, mesmo diante das contar moedinhas, tal, tem que ter paixão a cada dia. Se não tiver parceria, assim, não vai pra frente. Tipo assim, não vale a pena a gente estar junto. Porque hoje está muito aquela situação, né? Tá no casamento, né? Casou, aconteceu qualquer coisa, já não gostei aqui, separa. Né? Então, se não tiver essa paixão, né, cada dia constante ali, não vai. Então, é isso aí, o relacionamento, né? A esposa. Bom, é isso aí. O pastor quer fazer alguma consideração? Quer falar mais alguma coisa? Que nada. Acho que pra gente... mais do que precisava, né? Não, que isso. Pra gente é um prazer. Ainda não tem um livro para lançar, porque eu também só vem escritor aqui. Né? Só vem escritor. Ainda não tem um livro, Mateus. Né? Ainda não tem um livro para lançar. Lá, quem sabe, logo a gente tem um livro para estar lançando aí também, né? Não, eu quero agradecer demais a ideia, a iniciativa de vocês. Tá? Com o Influent Cast, né? Influent Cast, é essa a pronúncia. Então, eu quero, né, parabenizá-los por isso daí. Eu sei que é uma dedicação, né, de vocês aí também, um empenho, mas tudo para o reino, né? Então, isso é bom, né? Sair da caixinha, né? Então, sair da caixinha. Com certeza, vidas vão ser impactadas. Então. Vidas vão, através do testemunho do Senhor, da história. O Senhor contou hoje que o irmão ia te buscar lá em casa, de a pé. Com certeza, vidas vão ser transformadas, vão ser despertadas em ter interesse por almas. E essa é a nossa maior missão, né? Então. É realmente pegar a sabedoria do Senhor, gravar num vídeo ou de todos os convidados, para que mais pessoas sejam impactadas e transformadas pelo Evangelho. Não, é isso aí. Então, agradeço mais uma vez, né? Por eu falei, né? Uma honra estar aqui com vocês nessa cadeira aqui, né? Muitos passaram por aqui, né? É uma honra. E que realmente, né, cresça a cada dia mais aí na região, cada um nos seus ministérios aí também, né, possamos juntos, né, eu trabalho em conjuntos, né, então poder ver essa moçada crescer aí, a igreja, a nossa dedicação aí, o amor, o empenho, que eu aprendo muito com vocês também, né, pode ter certeza disso. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, a gente é muito grato pelo Senhor, por esse momento tão agradável, tão legal e saber de tantas histórias aí, tem que ter bagagem, né? Tem bagagem. E mais uma vez, obrigado. E você que está aí nos assistindo, olha só que testemunho lindo, que história linda. Então não deixe de compartilhar esse vídeo, de mandar aí para um amigo seu que ainda não é convertido. Curta, comenta, deixa seu likeinho aí pra gente. Se inscreva no canal, manda pra alguém. Se inscreva no canal, manda pra mais 10. Faz aquela lista de transmissão e manda esse podcast pra mais 10 pessoas, porque foi incrível esse bate-papo nosso que nós tivemos aqui. Então, Deus abençoe vocês. E aí? E é isso. Fica com Deus. Semana que vem a gente tem mais. E vocês estão bom?